Saudações em Cristo Jesus a todos do Facebook, do YouTube, também do Instagram, de todas as outras mídias sociais aonde este vídeo for assistido. Eu vos saúdo na doce e na santa paz do Senhor Jesus Cristo. Recebam a paz do Senhor Jesus em vossos lares, em vossas vidas, em vossos corações. Vamos dar continuidade à leitura da Santa Palavra de Deus, desta feita no livro de Êxodo, os dois últimos capítulos, 39 e o 40, para nós terminarmos a leitura do livro de Êxodo. Eu quero convidar a toda a família católica, toda a família espírita, aos livres pensadores, a você que não professa nenhum credo religioso, mas você tem o seu coração aberto para o conhecimento, você ama saber, gosta de estudar, quer aprender. Junte-se a nós nesse projeto de leitura de toda a Santa Bíblia. Somente leitura, não tem pregação. Vocês não vão ouvir aqui a opinião do irmão Gilson. É somente a leitura da palavra de Deus. O entendimento, cada um de vocês vai pedir ao Senhor Jesus. Não peça para outro, não. Peça para o Senhor Jesus. Ele é o maior interessado em que nós compreendamos a sua palavra. Certo? Vamos ler a Bíblia Sagrada. As vestes dos sacerdotes, capítulo 39, versículo 1. Outra coisa, eu nunca pedi a vocês, mas aqueles que puderem, não custa nada, clicar no joinha em cima do vídeo e curtir o vídeo, compartilhar o vídeo, se inscrever também aqui no nosso canal, para que o YouTube, o Facebook entendam que é um conteúdo relevante e o algoritmo possa indicar este vídeo para mais pessoas. Quanto mais pessoas lerem a Santa Palavra de Deus, tanto melhor. Vamos ler a Bíblia? Êxodo capítulo 39, versículo 1 em diante. As vestes dos sacerdotes, nos diz assim a Santa Palavra do Senhor. Fizeram também os vestidos do ministério, para ministrar no santuário, de azul, e de púrpura, e de carmesim. Também fizeram os vestidos santos para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim fez o éfode de ouro, de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, e estenderam as lâminas de ouro, e as cortaram em fios, para entretecer entre o azul e entre a púrpura, e entre o carmesim e entre o linho fino da obra mais esmerada. Fizeram nele ombreiras que se ajuntassem, as suas duas pontas se ajuntavam. E o cinto de artifício do éfode, que estava sobre ele, era conforme a sua obra, da mesma peça, de ouro, de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, como o Senhor ordenara a Moisés. Também prepararam as pedras sardônicas
engastadas em ouro, lavradas com gravuras de selo, com os nomes dos filhos de Israel. E as pôs sobre as ombreiras do éfode, por pedras de memória para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Também fez o peitoral de obra de artífice, como a obra do éfode, de ouro, de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. Quadrado era, dobrado fizeram o peitoral. O seu comprimento era de 1 palmo e a sua largura de 1 palmo dobrado. E engastaram nele 4 ordens de pedras, uma ordem de uma sárdia, de um topázio e de um carbúnculo. Esta é a primeira ordem. E a segunda ordem, de uma esmeralda, de uma safira e de um diamante. E a terceira ordem, de um jacinto, de uma ágata e de uma ametista. E a quarta ordem, de uma turquesa e de uma sardônica e de um jaspe, engastadas nos seus engastes de ouro. Estas pedras, pois, eram, segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes, de gravura de selo, cada uma com o seu nome segundo as 12 tribos. Também fizeram para o peitoral cadeiazinhas, de igual medida, obra de trança e de ouro puro. E também fizeram 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e puseram as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral. E puseram as 2 cadeiazinhas de trança de ouro nas 2 argolas, nas 2 extremidades do peitoral. E as outras 2 pontas das 2 cadeiazinhas de trança puseram nos 2 engastes, e as puseram sobre as ombreiras do éfode defronte dele. Fizeram também 2 argolas de ouro, que puseram nas outras 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estava junto ao éfode por dentro. Fizeram mais 2 argolas de ouro, que puseram nas 2 ombreiras do éfode debaixo, defronte dele, defronte de sua juntura, sobre o cinto de artifício do éfode. E ligaram o peitoral com as suas argolas às argolas do éfode, com um cordão de azul, para que estivesse sobre o cinto de artifício do éfode, e o peitoral não se apartasse do éfode, como o Senhor ordenara a Moisés. E fez o manto do éfode de obra de tecida, versículo 22 novamente. E fez o manto do éfode de obra tecida, todo de azul. E o colar do manto estava no meio dele como colar de cota de malha. Este colar tinha uma borda em volta para que se não rompesse.
e nas bordas do manto fizeram romãs de azul e de púrpura e de carmesim a fio torcido. Fizeram também as campainhas de ouro puro, pondo as campainhas no meio das romãs, nas bordas da capa, em roda, entre as romãs. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, nas bordas do manto à roda, para ministrar como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida, para Arão e para seus filhos, e a mitra de linho fino, e o ornato das tiaras de linho fino, e os calções de linho fino torcido, e o cinto de linho fino torcido, e de azul, e de púrpura, e de carmesim, de obra de bordador, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também a folha da coroa de santidade de ouro puro, e nela escreveram o escrito como de gravura de selo: santidade ao Senhor. E ataram-na com um cordão de azul para a atar à mitra em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim se acabou toda a obra do tabernáculo da tenda da congregação. E os filhos de Israel fizeram conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim o fizeram. O tabernáculo é entregue a Moisés, versículo 33 em diante. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus vasos, os seus colchetes, as suas tábuas, os seus varais, e as suas colunas, e as suas bases, e a coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho, e a coberta de peles de texugos, e o véu da coberta, a arca do testemunho, e os seus varais, e o propiciatório, a mesa com todos os seus vasos e os pães da proposição, o castiçal puro com as suas lâmpadas, as lâmpadas da ordenança, e todos os seus vasos, e o azeite para a luminária. Também o altar de ouro, e o azeite da unção, e o incenso aromático, e a coberta da porta da tenda, o altar de cobre, e o seu crivo de cobre, os seus varais e todos os seus vasos, a pia e a sua base, as cortinas do pátio, as suas colunas e as suas bases, e a coberta da porta do pátio, as suas cordas, os seus pregos e todos os vasos do serviço do tabernáculo para a tenda da congregação. Os vestidos do ministério para ministrar no santuário, os vestidos santos de Arão, o sacerdote, e os vestidos de seus filhos para ministrarem o sacerdócio. Conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que tinham feito como o Senhor ordenara, assim a fizeram. Então Moisés os abençoou. Aleluia. Deus manda Moisés levantar o tabernáculo, capítulo 40.
versículo 1 em diante, que nos diz assim: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: No primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação, e porás nele a arca do testemunho, e cobrirás a arca com o véu. Versículo 3 novamente. E porás nele a arca do testemunho, e cobrirás a arca com o véu. Depois meterás nele a mesa, e porás em ordem o que se deve pôr em ordem nela. Também meterás nele o castiçal, e acenderás as suas lâmpadas. E porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho. Então pendurarás a coberta da porta do tabernáculo. Porás também o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda da congregação. E porás a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela porás água. Depois porás o pátio ao redor, e pendurarás a coberta à porta do pátio. Então tomarás o azeite da unção, e ungirás o tabernáculo e tudo o que há nele, e o santificarás com todos os seus vasos, e será santo. Ungirás também o altar do holocausto, e a todos os seus vasos, e santificarás o altar, e o altar será uma coisa santíssima. Então ungirás a pia e a sua base, e a santificarás. Farás também chegar a Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água, e vestirás a Arão os vestidos santos, e o ungirás, e o santificarás, para que me administre o sacerdócio. Versículo 13, novamente. E vestirás a Arão os vestidos santos, e o ungirás, e o santificarás, para que me administre o sacerdócio. Também farás chegar seus filhos, e lhes vestirás as túnicas, e os ungirás como ungiste a seu pai, para que me administrem o sacerdócio, e a sua unção lhes será por sacerdócio perpétuo nas suas gerações. E fê-lo Moisés, conforme a tudo que o Senhor lhe ordenou, assim o fez. O tabernáculo é levantado. Versículo 17 em diante. E aconteceu no mês 1º, no ano 2º, ao 1º do mês, que o tabernáculo foi levantado. Porque Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas... versículo 18 novamente. Porque Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases, e armou as suas tábuas, e meteu nele os seus varais, e levantou as suas colunas. E estendeu a tenda sobre o tabernáculo, e pôs a coberta da tenda sobre ela em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. E tomou o testemunho, e pô-lo na arca, e meteu os varais à arca, e pôs o propiciatório sobre a arca em cima, e levou a arca do tabernáculo, e pendurou o véu
da cobertura e cobriu a arca do testemunho, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo para o norte, fora do véu. E sobre ela pôs em ordem o pão perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também na tenda da congregação o castiçal defronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e acendeu as lâmpadas perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E pôs o altar de ouro na tenda da congregação diante do véu, e acendeu sobre ele o incenso de especiarias aromáticas, como o Senhor ordenara a Moisés. Pendurou também a coberta da porta do tabernáculo, e pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação, e ofereceu sobre ele holocausto e oferta de manjares, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a pia entre a tenda da congregação e o altar, e derramou água nela para lavar. E Moisés e Arão e seus filhos lavaram nela as suas mãos e os seus pés. Quando entravam na tenda da congregação e quando chegavam ao altar, lavavam-se como o Senhor ordenara a Moisés. Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou a coberta da porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra. A nuvem cobre o tabernáculo. Versículo 34 em diante. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até ao dia em que ela se levantava. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Que visão tremenda, né? Que coisa maravilhosa. Vamos agradecer ao Senhor em oração por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu de terminarmos a leitura do livro de Êxodo. Santo Deus Todo-Poderoso e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus Santo, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel, nos colocamos na Tua presença santa e poderosa, ó Senhor, para Te agradecer, meu Deus, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concedeu, de estarmos aqui diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e também diante dos nossos seguidores aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram. Pai querido, meu Deus amado, muito obrigado pela leitura da Tua santa palavra. Eu Te agradeço por cada vida que está assistindo conosco
e aqueles que irão ainda assistir este vídeo, meu Deus. Que a bênção do Senhor possa alcançar cada vida, cada coração. Que esta semente santa possa germinar, crescer e frutificar, encontrando boa terra em cada coração, meu Deus, dando frutos para o arrependimento sincero, para a salvação e para a vida eterna, meu Senhor. Oh, meu Deus, é coisa tão simples a salvação em Cristo Jesus. Basta nós crermos que o Senhor Deus ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos e aceitar toda a sua palavra e abandonar todos os nossos pecados para que sejamos salvos. Que o Senhor nos dará o Espírito Santo da verdade para nos guiar e nos fortalecer durante a nossa jornada. Assim como o Senhor guiava o povo de Israel pelo deserto em suas jornadas, durante o dia numa nuvem e à noite numa coluna de fogo. Que visão tremenda, Senhor! Que visão mais poderosa que aqueles filhos de Israel viram. E mesmo assim, a grande maioria não creu, Senhor, no Senhor Todo-Poderoso, e desmaiaram o coração quando viram os homens que habitavam a terra prometida, pelo que o Senhor os espalhou pelo deserto por 40 anos. Nem o próprio Moisés pôde entrar, meu Deus, na terra prometida. Somente Josué e Calebe que puderam entrar na terra prometida, daqueles que saíram do Egito. Lamentável, uma multidão se perdeu pelo deserto durante 40 anos, meu Deus, uma geração. Senhor da glória, eu peço ao Senhor, perdoa os nossos muitos pecados por pensamentos, palavras, por obras. Vem lavar a nossa alma no poderoso sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que sejamos, meu Deus, branqueados, as nossas vestiduras embranquecidas no sangue do Cordeiro que nos purifica de todo pecado. Entra também agora no nosso lar, na nossa casa, na nossa família. Vem curar todas as nossas muitas enfermidades, meu Deus. Seja no sangue, nos nervos, nos ossos, na coluna, nos membros superiores, nos membros inferiores, nos órgãos internos, no coração, na cabeça, no seio, aonde a enfermidade estiver escondida. Meu Deus, alcança esta vida agora, Senhor, e queima toda dor, toda enfermidade, todo mal pelo sangue de Jesus que é poderoso. Saia de dentro desta casa, de dentro desta vida, toda doença, todo mal, toda enfermidade, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, eu peço ao Senhor, repreende ainda esse espírito mau que coloca contenda, meu Deus, entre o marido, a esposa e os seus filhos, meu Deus. Esse demônio que coloca o vício do cigarro, da bebida alcoólica, o vício das drogas, dos tóxicos. Meu Deus e meu Pai do céu, em nome de Jesus, meu Deus, faz cessar este mal agora, Senhor. Põe por terra o inimigo, esse demônio dos adultérios, da prostituição, da fornicação. Esse espírito imundo
que coloca o vício dos jogos de azar, dos jogos de rede, dos jogos de internet, da tela do computador, da tela do celular. O sangue de Jesus te repreenda, Satanás. Sai da vida dessas pessoas. Em nome de Jesus eu te repreendo. Sai dessa casa, dessa família, da vida deste homem, desta mulher. Em nome de Jesus. Meu Deus, coloca por terra toda a força do inimigo. E estende a tua mão poderosa, meu Deus, para libertar e salvar para a glória do teu nome. Meu Deus e meu Pai, este pai de família, esta mãe de família que são chefes de suas casas, meu Deus, que estão desempregados, coloca diante deles uma porta aberta, meu Deus, de um bom emprego, de um bom trabalho, de um bom ganho, para que possam levar o sustento, meu Deus, para dentro de suas casas, para junto de seus filhos. Ó Senhor, Tu nos dizes no livro de Apocalipse que o Senhor tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e se Tu fechares, ninguém pode abrir. Abre a porta, Senhor, para este pai de família, mas eu te peço também, abre a porta da salvação para nós, ó Deus. Aleluia, Jesus, que somos Teus filhos, Senhor. Que possamos andar nesta caminhada, nessa jornada sobre a terra em verdadeira justiça e santidade diante do Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, para que naquele grande e glorioso dia em que Tu has de nos despedir, ou naquele grande e glorioso dia em que a trombeta de Deus tocar no céu, nós possamos ouvir o Senhor Jesus chamar o nosso nome, aleluia, para irmos ao encontro do Senhor nos ares. Meu Deus e meu Pai, assim nos abençoe o Senhor, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Fica conosco, meu Deus. Não nos desampares, não nos abandones, não nos lances da Tua presença, não retires de nós o Teu Santo Espírito, mas fica conosco, meu Deus, durante a nossa jornada, a nossa caminhada. Nos ajuda, meu Deus, a guardar estas palavras nas tábuas de carne do nosso coração, para que sejamos, meu Deus, não somente ouvintes esquecidos, mas que nós sejamos praticantes da obra que o Senhor nos tem ordenado. É o que eu te peço com muita fé, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, fica conosco, Senhor, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Eis aí, portanto, mais uma etapa da nossa tarefa, da nossa jornada cumprida diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem todos na santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero dar as boas-vindas a Elizabeth, Marques. A irmã Elizabeth, que Deus abençoe, irmã Elizabeth. Fica na paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos.